Fala galera da rede, tudo bem com vocês? L11 aqui, você aí para mais um vídeo. Desta vez vamos lidar aí com um tema extremamente polêmico, que é por que o Brasil não ganha das grandes seleções em Copa do Mundo? A última vitória do Brasil foi contra a Alemanha na final da Copa de 2002, uma grande seleção, e em seguidas de várias derrotas para a França, Alemanha, alguns chocolates que aconteceram na história da seleção. Mas antes disso, por favor, Fredão, se apresente ao nosso querido e muito favorito. Fala, galera da rede. Fredão TK aqui na área para vocês. Hoje, como o Alion já falou para vocês, a gente vai falar sobre esses vexames, digamos assim, da seleção brasileira. Ele até lembrou 2006, aí não estava com 2006 na minha cabeça, eu estava até 2010, né? Eu até recolhi umas imagens para pôr no vídeo. Mas 2006 também, né? O Brasil perdeu lá para a França, mesmo com aquela seleção do quadrado mágico, né? Que tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo, Adriano, Kaká. Mas é verdade, cara, aí praticamente 18 anos a seleção brasileira não ganha de um grande europeu assim numa fase mata-mata, não consegue surpreender. E a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo as razões pelas quais isso acontece. Elionze, primeiro, você acha que isso é uma coisa que vem acontecendo já há muito tempo, né? Ou você acha que isso daí aconteceu do nada? E o que, para você, é a razão para isso? Então, né, a gente tinha um time até que competitivo, muito competitivo, né, favorito ao título em 2006, o que nunca reflete, né, os times favoritos da seleção nunca são campeões. Todas as vezes que a gente foi campeão, a gente era o mais desacreditado, né? Agora, eu acho que ao decorrer dos anos, né, nas edições seguintes das Copas, vem tendo um déficit de qualidade nos elencos, né? Muitas vezes, às vezes, com uma estrela ou duas, atualmente só uma, né, o Neymar, e sem condição de conseguir jogar com aqueles jogadores, né? Eu achei legal isso daí que você falou do elenco e da qualidade, mas é bem interessante a gente falar também de outra fita que é os amistosos e os jogos, né? Você tem ali a seleção brasileira fazendo. Primeiro que você tem muito esquema de lavagem de dinheiro, né? Por conta dos presidentes, né? Do Ricardo Teixeira, até do João Avelange, um pouco antes, né? E o que eles faziam? Eles marcavam amistosos em países X, assim, contra seleções meio X, digamos assim. Seleções X que eu digo são seleções muito pequenas, de repente, para o De Brasil menor jogar. expressão, né? De menor expressão, sei lá, um Vai jogar Haiti, contra Bahamas, um negócio assim, Dânia, né? Então, o Brasil vai lá, os caras recebem propina, o Brasil vai lá, dá 5-4-0, as pessoas que moram nesse país têm a oportunidade de ver a seleção brasileira, mas a seleção brasileira, infelizmente, acaba não disputando um jogo contra uma seleção que possa oferecer dificuldade. E uma coisa que podia ser só um jogo aqui, um outro ali, virou meio que uma cultura. Então, por exemplo, você vê, mesmo agora, já nos tempos atuais, quando eles já descobriram esse esquema, né, de propina. O que acontece? O Brasil está lá na Copa América e nas eliminatórias, beleza, joga contra seleções sul-americanas que, dependendo do Uruguai, uma Argentina, podem oferecer uma dificuldade, mas enfim, joga contra seleções mais fracas. Aí chega na temporada de amistosos, que acontece nos amistosos. O Brasil vai lá na África, vai lá, pega uma seleção da Ásia, aí não dá certo. E as seleções europeias, elas se adaptaram a isso, né? Se adaptaram ao Brasil e algumas seleções aqui da América do Sul não quererem fazer amistosos contra elas. Então, o que acontece? Eles criaram a Liga das Nações, né, Leonze? Que é uma competição A recente. Liga das Nações e boa parte dos amistosos ali são entre eles mesmo, né? Não é estranho de ver um grande amistoso como uma França e a Alemanha, né, que eu acho que foi o último que eu assisti, a Itália contra uma Holanda, sempre tem esse tipo de jogo, e ainda mais a Liga das Nações aí, que rolou algum certo burburinho, né, mas a UEFA sempre acho que talvez seja a segunda, ou até compita em nível de força com a FIFA, né, que consegue ter suas aprovações ali. Então, aí o que acontece? Eles acabam fazendo amistosos entre si, e nas datas, na maioria das datas que antigamente eram feitos amistosos pelas seleções europeias, surgiu essa Liga das Nações aí, né? Uma competição que não tem nada muito parecido aqui na América do Sul, e não vou ficar detalhando aqui a competição, mas enfim, isso dificultou mais ainda, né? O Brasil antigamente tinha essa opção de repente mudar todo o esquema e começar a fazer jogos contra as seleções. Hoje é muito difícil, cara. Hoje é muito difícil. Hoje a seleção fica meio sem saída, né? Porque as datas que existiam não existem mais. Então o Brasil, sei lá, pode conseguir jogar contra uma seleção grande nos melhores cenários, sei lá, uma vez a cada 1 ano e meio, digamos assim. E isso, no intervalo de 4 anos, né, que é de 4 em 4 anos, que a Copa do Mundo é muito pouco.
Então, aí você tem o resultado dessas campanhas, né? Fala aí as campanhas aí para a gente, Alonso, que eu detalhei aqui. Então, né, em 2006 a gente perdeu para a França, ali, se não me engano, por 2-1 ali, né, 1-0, em 1-0. 1-0. Depois a Holanda, né, que até a gente ganhava o jogo ali no primeiro tempo com o gol do Michael, um belo gol ali do lateral. Mas ali Felipe Melo ali teve o Soranço, foi expulso e a gente acabou perdendo, e se perdendo no jogo também, né? 2010. Agora 2014, não precisamos nem falar, né? Acho que esse daí está na mente de todo mundo, que é o 7-1 contra a Alemanha. Eu acho que um marco na seleção e no futebol brasileiro. E depois, 2018, a derrota para a Bélgica, né? Eu acho que foi ali o mais próximo, assim, da seleção brasileira conseguir o resultado. Até porque, não sei, eu acho que comparado com os outros anos, A Holanda eu acho que era talvez dessas daqui, tirando a de 2006, obviamente, a melhor seleção, né? A de 2010. Em 2018, a gente via que faltava, às vezes, até uma malícia de jogo por parte dos jogadores, né? O Fernandinho ali no contra-ataque, ele podia ter muito bem derrubado o Lukaku ali, mas optou por não fazer, e uma série de lambanças que ele acabou fazendo. E os jogadores realmente não têm preparo, alguns são de ligas menores, né? Não estavam em um alto grau de competição, poucos deles. Então fica difícil, né? Por mais que em 2010 a gente tinha, sei lá, o Elano que estava no Fenerbahçe, o Luiz Fabiano estava no Sevilha, mas eram jogadores que, querendo ou não, sempre se viam e estavam em grandes ligas, né? Por mais que não fossem grandes times, com exceção do Fenerbahçe, que é a Liga Turca, que eu acho que não tem tanta expressão. você já falou aí o que você pensa das campanhas. Eu acho que em 2006 a gente estava ainda muito próximo do que a gente conseguiu em 2002, que foi ganhar da Alemanha. O que faltou em 2006 foi um pouco de entrosamento e comprometimento, né? A gente sabe que a seleção tinha grandes nomes que Teve alguns jogavam. erros do Parreira, né? O Parreira insistia com Ronaldo e Adriano de titulares, que deixava muito pesado, né? O quadrado mágico, querendo ou não, ele só jogou bem na Copa das Confederações e foi só uns 4 jogos, só, né? Quem era a dupla ali do Adriano era o Robinho, né? Ou era Robinho e Ronaldo ou Robinho e Adriano. Não me lembro agora, mas era o que dava muito mais velocidade ao ataque, né? Porque ali o Ronaldo já não estava no auge da forma física, o Adriano também é um jogador mais pesado, impedia alguns erros de escalação ali, insistências como no Roberto Carlos e no Cafu, que, na minha opinião, já não estavam tão interessados em jogar futebol ali. Ele tinha escolhas melhores ali, como até o próprio Zé Roberto ali para a lateral esquerda. Então é uma série de possibilidades que poderiam ter feito uma escalação melhor do time do que apelar para medalhões que não estavam muito se importando com aquilo, na minha opinião. Falando de medalhões, a seleção de 2010 apostou em muitos medalhões, né? Inclusive aí o Luiz Fabiano já não estava tão bem, né? Mesmo ele ainda não estando tão Ele velho, mas ele estava na Europa, né? Mas você tinha o Gilberto Silva, que ainda estava lá. Não tinha, era uma seleção até que jovem, até. Não era uma seleção velha. Você tinha aqui mais ali o Robinho, o Elano, o Kaká, que o infelizmente foi Bastos. o Michel Bastos. Você tinha o Juan. A seleção era muito boa, aquela seleção de 2010. Aí, em 2014, a gente tinha uma seleção que já não vinha empolgando muito. Ela deu aquela ilusão na Copa de 2013, na Copa das Confederações de 2013, mas era uma seleção que não vinha jogando tão bem, e que depois perdeu o Neymar ali nas quartas de final e, infelizmente, não conseguiu passar das semis. Eu ia falar que em 2018 eu senti um pouco mais de entrosamento, mas eu acho que a seleção estava carecendo um pouco de confiança, né? Eu acho que o Tite estava ali com as cartas marcadas, que ele tem até hoje, né? E ele diminuiu um pouco, né? Por exemplo, o Coutinho ele não chama mais. Mas eu acho que isso pesou muito para o Brasil não passar em 2018, né? Mas uma coisa interessante que eu acho legal a gente falar é que, por exemplo, as seleções europeias muitas vezes têm jogadores que jogam nas mesmas ligas, os mesmos times, que fazem as funções deles nas seleções, né? E a seleção brasileira muitas vezes não tem isso, né? Ela fica alternando. O Gabriel Jesus, às vezes, ele parece meio perdido na seleção brasileira. Se vê ali o Firmino sendo utilizado quando ele não é para ser utilizado. O Neymar, às vezes, ele é improvisado lá na frente, às vezes no meio-campo, né? Então, e a falta de entrosamento, né, cara? Você chama um cara que joga ali, outro cara que joga ali, então isso pesa bastante. Eu não sei como que é o ambiente dentro da seleção, né? Mas em 2014
escalações ridículas, né? A gente escalou Hulk, Bernard, tinha o Dante também, tinha muita gente muito ruim ali, que não podia estar numa seleção brasileira, né? Em 2018, você tinha o Neymar vindo buscar a bola no meio de campo e tentando driblar todo mundo, e ele perdia isso diversas vezes, porque também ninguém conseguia dar a bola nele, né? A seleção em si é muito ruim, né? Era bem fechada ali, a defesa ali era sólida e tal, mas nunca foi exigida durante a Copa, né? Quando foi exigida, que foi contra a Bélgica, perdeu. E a Bélgica nem é uma grande seleção europeia, né? Em comparação com essas que a gente comentou, né? França e Alemanha. E agora eu não sei da seleção como que está agora, né? Eu, pra ser sincero, não assisto um jogo da seleção faz um bom tempo. Mas ele é um mestre do improviso e ele improvisa meio que naquele um esquema tático que ele tem, o senhor Tite, e ele não tem uma variação tática. Então, a partir do momento que o outro técnico interpreta e entende aquilo, muito facilmente ele já ganhou do Tite ali. A gente já falou aí de alguns problemas. O primeiro problema é realmente os times, né? Às vezes os times nessas últimas edições de Copa do Mundo não foram bons, como de 2014 que você citou. O segundo problema é jogar contra times europeus, treinar em amistosos, em outras competições contra eles, saber como eles jogam, que também a gente não tem muito. E dificulta quando você vai enfrentar eles numa Copa do Mundo, porque o nível é outro, né? O nível lá no jogo europeu é outro. E depois a gente tem esse outro problema que é o entrosamento, né? Você jogar no mesmo time, jogar na mesma liga. A seleção inglesa tem aí basicamente, por exemplo, todos os jogadores jogando na Premier League. A seleção alemã não tem muito mais isso de jogar na mesma liga, mas, por exemplo, na Copa de 2014 era basicamente Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o time da Mas é Alemanha. principalmente a Bundesliga que tem ali no time alemão, né? Não sei, lembra aquele jogador ali, eu acho que o Toni Kroos, mas também que teve uma passagem absurda e conhece muito bem ali os seus companheiros. Não me lembro agora de outro jogador que seja de outro. Talvez, sim, da Bundesliga também, exato. A Espanha era muito assim também, agora está chamando jogadores de outras ligas. Mas enfim, o que você E acha de desse... times muito pequenos, né? Essa escalação aí da Espanha foi muito criticada, né? Por não ter Sérgio Ramos e mais algumas insistências estúpidas do Luiz Henrique ali, por exemplo, no Morata, que é talvez o pior atacante que eu já vi. Eu estava vendo o jogo Espanha e Polônia. Tinha um velho lá da Polônia ali, que ele não conseguia correr. Quando a Polônia marcou o gol, ele não foi para comemorar com os colegas, ele foi para pegar uma água no meio de campo, porque ele não aguentava mais correr. E esse cara conseguiu marcar o Morata, que terminou o jogo com o cabelo do mesmo jeito que entrou. O filho da puta não suou, ele se rebate, a bola pinga 30 vezes no pé dele, ele não consegue dominar. Esse cara é horrível. Para encerrar aí o vídeo, fala aí para a gente, Alonso, o que você pensa disso? Você acha que a seleção brasileira, essa seleção, estou falando dessa seleção do Tite, que vai disputar a Copa de 2022 no Catar, o que ela pode fazer para conseguir amenizar isso, para conseguir não dar mais um vexame? Eu recomendaria algum terreiro de macumba na Bahia ali, que normalmente tem um ponto de macumba muito bom lá, né? Terra de Gana dos Pais de Santos ali. É a única coisa que pode dar certo ali, é a oferenda de uma galinha preta para que o Brasil seja campeão. Porque de resto não tem como, não. A gente listou vários problemas ali e ninguém tem muita noção do que vai acontecer, do que vai enfrentar, as variações de esquema, né? O Tite não é um cara que consegue mudar um jogador de posição durante um jogo sem fazer uma substituição. Ele substitui muito mal, ele é horrível, ele já não tinha que ser, já não podia ser técnico brasileiro. Eu acho que pode ajudar a seleção brasileira para no futuro, quem sabe, ganhar uma Copa do Mundo, seria a escolha de um técnico muito bom estrangeiro, né? Como o Pepe Guardiola, que já demonstrou interesse em treinar a seleção brasileira, mas de acordo com o Parreira, nós não precisamos disso porque nós temos 5 Copas do Mundo, o que me parece ser uma espécie de ode à ignorância e à incompetência, né? Que a gente vê de diversas áreas do nosso futebol brasileiro. A gente tem a CBF, que é um órgão completamente torpe, estúpido, a Rede Globo, que comanda jogos de uma maneira estúpida também, né? O horário dos jogos tem que ser depois da novela, tudo isso prejudica o nosso futebol. E realmente, eu acho que só para mudar o futebol brasileiro e, de uma certa forma, o futebol mundial, teria que se passar por uma limpeza na FIFA, né? E por assim diante nas seguintes
confederações, né? Falando mais, você deu um panorama geral, você até falou da FIFA, mas acho que dando um resumo geral do panorama da seleção brasileira em si, acho que é uma ampla estruturação aí, né, cara? Na CBF, uma ampla estruturação em quem Então, mas chamar. é em tudo, né? É no futebol brasileiro, precisa se adequar ao calendário, é tudo isso, né? Parar com a Rede Globo interferir tanto no futebol, ela não pode mudar tanto assim, né? Ter uma voz tão ativa, né? O Brasil tem sido feito de oligarquias e monopólios, então tudo isso interfere na qualidade do produto final que não consegue ter sucesso lá fora, né? Daqui a pouco aí a Alemanha aí vai chegar a 5 Copas, vai passar a gente, a Itália pode passar, e a Itália que está fazendo um trabalho maravilhoso nessa Eurocopa, na minha opinião, aí, né? Por mais que não tenha pegado nenhum time absurdo, se a gente for falar da Itália, mal se classificou para a última Copa, não conseguiu passar nem da fase de grupos em 2014, e em 2010 caiu nas oitavas. Então, olha a situação da Itália que está agora, com uma Itália que está competitiva, está com bom futebol, e com talvez, porque não, até chance de ganhar o título da Eurocopa, por que não? Exatamente isso daí que você falou. Então, eu acho que o que falta é vontade realmente e atitude, né? Tá muito perto, acho que agora para 2022 tem que deixar como tá. É um jogo de interesses, né? Um jogo de interesses que eles têm. Deixar como tá, tentar a sorte, mas depois de 2022 tentar fazer mudança, mudar técnico, ver se diminui um pouco o jogo dos empresários para chamar sempre os mesmos jogadores, estruturar lá na CBF, tentar fazer Talvez porque não fazer um acordo com a UEFA e, sei lá, fazer do Brasil ali por conta dos títulos ser convidado para a Europa Nations League, né? Porque aqui para a Copa América a gente convoca Japão de convidado. Olha o nível do convidado que a gente traz aqui. Emirados Árabes, esse tipo. Sempre também os convidados para a Copa América é sempre figurinha carimbada, né? Então eu acho que seria muito bom a gente pleitear um convite para uma Nations assim, League. ou uma Eurocopa, né, também, quem sabe, né? A Eurocopa eu não sei porque é extremamente tradicional, já tem muitos países ali que eu já acho um absurdo num grupo de 4, 3 classificarem, né? Se o cara não se classificou em 3 vagas é porque ele é muito ruim mesmo. É isso, Leões. A gente falou então aí, gente, sobre todo esse panorama aí de como a seleção brasileira pode fazer para não dar vexame aí na próxima Copa do Mundo. Foram 2006, 2010, 14, 18, foram 4 vexames seguidos aí, fora alguns amistosos que o Brasil acaba passando também. É isso, Leões. Fala aí um pouco aí com a gente, então, despedidos. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos que assistiram esse vídeo aqui. Um tema amplo, complexo, que aborda muito mais que questões do futebol, mas do caráter e da índole humana. Mas espero que tenham chegado uma mensagem de boa qualidade para vocês aí. Por favor, se curtam e se inscrevam no canal aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima. E é isso aí. Bom domingo a todos.